boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Bom dia, boa tarde, engenheiro, já passa uma Sim, já boa tarde, Ainda Silvia. Boa tarde para todos os que nos estão a ouvir neste momento. Hoje vamos começar por fazer o rescaldo das festas de São Bento. Foram 8 dias intensos. Uma síntese. Foram 8 dias intensos de festas, 60 km nas pernas que eu tenho. Aliás, quero começar por frisar, as festas de São Bento devem-se fundamentalmente à existência do mosteiro beneditino de Santo Tirso. É bom que se diga que Santo Tirso cidade não tem o São Bento como seu padroeiro, digamos assim. Aliás, Santo Tirso é um santo, mas também a freguesia de Santa Maria Madalena. É uma coisa estranha. Há São Bento, há Santo Tirso, há Santa Maria Madalena e ainda há o São Rosendo. E esse é de São Miguel. Mas São Bento é a origem de todas estas festas. São festas centenárias. Já nos primórdios do Conselho de Santo Tirso, no século XIX, vinham peregrinos de todo o lado a São Bento. Ainda hoje vêm, não é por acaso, que milhares de pessoas se deslocam logo de manhã cedo para virem pela fresca a Santo Tirso e, portanto, a componente religiosa das festas é essencial. Portanto, como se sabe, o dia de São Bento é um dia muito importante em Santo Tirso. Agora tem normalmente presente o Bispo de Porto, que esteve aqui, esteve na missa solene de São Bento e esteve também na inauguração da nova escultura do escultor tircense Avelino Leite, que é um homem que está muito ligado também à escultura religiosa. E ele já fez muitos símbolos para a religião, desde objetos de culto. Quando cá esteve o Papa, ele foi também um dos que desenhou, julgo que foram os cálices. Também já fez eu já vi exposições dele. Aliás, na altura era Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, e ele veio aqui ver uma exposição dele na Igreja de Fontiscos. Portanto, é uma pessoa muito ligada aos temas da arquitetura e da escultura religiosa. Depois, a nível religioso, também há a procissão de São Bento, que foi reabilitada. Acho que eu não conhecia a antiga procissão de São Bento, dizem-me que era extremamente importante. As paróquias fazem-se representar todas, as freguesias, as confrarias. Portanto, é um momento também único, mas eu penso que ao nível da participação na própria procissão, a não ser os peregrinos, que vai ter desenvolvimento no futuro. A Igreja sabe que esta procissão é importante, tal como é a procissão de outros passos, aqui em Santo Tirso. Este ano já nem me lembro, foi o segundo ano ou já é o terceiro que temos a procissão? Porque eu penso que é o segundo, não tenho bem a certeza. Pois eu também fiquei na dúvida se já era não tenho a certeza, mas foi reiniciada com o Padre Mateus, que de facto veio mudar alguns aspectos das comemorações religiosas em Santo Tirso. Penso que fez bem, é a minha opinião. O Padre Mateus é um homem que está muito envolvido na comunidade, é um homem jovem. É um padre jovem, tem aquele ar austero, é um homem, uma altura significativa, mas é um padre jovem que sabe integrar bem a população e sabe obter o apoio e colaborar com toda a comunidade cristã e católica de Santo Tirso. Aliás, ele hoje tem muito trabalho, tem 3 paróquias, assim uma coisa. Pois, a maior parte dos padres hoje em dia, coitados, não é? Acumulam várias paróquias. As paróquias enormes, não é? A paróquia da Matriz, a paróquia de Fontiscos. Eu acho que ele também é o parque de Santa Cristina. Sim, ele tem 3. Tem Santa Cristina, tem das 3 maiores paróquias do Fontiscos. Conselho. A não ser as grandes freguesias, portanto é um trabalho muito importante. Isto para descrever que o São Bento tem uma base religiosa. E depois há a parte lúdica, a parte da real, da animação, e de facto este ano a animação, dada também o ano, também esteve muito ativa. Na Praça do Município, a Daniela Mercury, a Marisa, os hibridores, estou a falar de alguns, não se sabe qual dos concertos foi maior. De certeza que... Pelas pessoas que estavam na rua que eu vi, foi o da Marisa. A Marisa Exato, foi o que encheu no mais concerto ali e na cidade.
Porque a grande noite também costuma ser o sábado, não a véspera. A véspera, quando não calha ao fim de semana, ou à sexta ou ao sábado, a véspera de São Bento. O feriado é só municipal. Não, eu andei por isso. também na noite da Maria. Não fui à praça, não fui, mas andei pela cidade, pelo centro, e fiquei abismado, se me permite, por exemplo, com a quantidade de vendedores que havia no Parque de Dona Maria II. Acho que foi um exagero. E acho que não é um bom contributo, quer dizer, acho que tem de se pôr limite à instalação de tanta barraca de vendas. De vendas de comida. Sim, também tinha comida. No parque mesmo também está tinha a falar algumas. das outras, de vender Não. outras coisas. Não. À volta da igreja, que também tem as zonas de comida, ali Sim. naquele jardim fronteiro, mas aí está bem, é o arraial, e lá embaixo puseram na quinta de fora os divertimentos, as máquinas, que antes estavam Na feira. na Costumava feira. ser na feira. Na minha opinião, era um melhor local, porque aquela zona da quinta de fora é em terra batida, as pessoas não sei se aquilo por acaso não choveu, nem houve É muito isso. pó. Depois, Este ano acho que não houve muito lá pó. está, a festa acaba por ser, não é? Por isso que eu fiz 60 km em 8 dias, Sim. porque desde lá de baixo até cá acima acaba por ser muita distância. Não é quem quiser andar a festa toda, até cá dá muito. Não. Mas a ocupação de um largo, que eu acho que é importante, foi a dos Carvalhais. Acho que foi muito positivo. Primeiro juntou o movimento associativo do Conselho, pelo menos parte. A gastronomia que eles serviram era excelente. Portanto, é a gastronomia popular portuguesa, baixo Minho. Não há aqui modernismos, não é? E, por outro lado, tinham os conjuntos, os grupos, os artistas locais. Artistas, E isso valoriza também. Arrasta muita gente. E, Sim. de facto, o Largo dos Carvalhais foi um ponto de atração, talvez mais para os habitantes do Conselho. Porque a população que vinha de fora, e vem muita gente de fora, Depois os de fora se calhar eram mais ver os outros concertos. espalharam-se mais. É. Por outro lado, também Ainda a tivemos Praça também- Conde São Bento. Pois, e tivemos também o fogo de artifício, não é? Não esquecer que o primeiro fogo de artifício de quinta para sexta houve algumas queixas e eu ouvi na Sim, hora, ouvi. porque atrasou bastante, 40 Eu sei minutos. como isso é, porque, por às vezes, os fogueteiros esquecem-se de deitar o fogo devido. Às vezes acontece. Mas eu penso que, não é? Não sei, não houve nenhuma justificação, pelo menos que eu saiba, pública não houve. Que foi o atraso do concerto da Daniela Mercury, porque o Isso fogo... não é razão. É, não Deitava sei. o fogo na mesma, atrasava Mas mais um estava tudo bocado. pronto, estava tudo pronto para deitar o fogo. Eu cheguei lá, eram 11 e pouco, estive à espera até 1:20. E Não, mas o já problema é o estavam lá os seguinte, senhores. atrasou estava o concerto, não há problema nenhum. O fogo começa quando acaba o concerto. E deita-se o fogo todo. Se não acabar à meia hora da manhã, acaba à 1. Não há problema nenhum. Bem, mas isso são questões que assisti ao fogo, aqueles sábado. efeitos piromusicais e de artifício. Achei interessante. É um tudo. modelo que já é Estava muita adotado. gente a ver. Foi a zona do Parque Dona Maria II que onde estava mais gente. Pois. A partir da meia-noite aquilo de facto encheu, ficou repleto, não haja dúvidas. Portanto, Ia falar do Largo Coronel Batista Coelho? Quando eu sim, interrompi. o Largo Marcos Coelho também tinha boa animação, À com noite. os DJs, com as pessoas, com muita animação também. Aqueles bares ali têm um sucesso completo. Começam a aparecer novidades, mesmo ao nível alimentar. As food sophistications, que ao nível alimentar, que não há resposta adequada e tal. Eu, por exemplo, apercebi-me que, ao nível local, pode ser que melhore em alguns aspectos. Aquele efeito das esplanadas, e é já um movimento... A criação de esplanadas começou há uns anos. Aliás, lembro perfeitamente do primeiro bar que licenciei, do primeiro snack bar, do primeiro... Isso começou a evoluir e agora a evolução tem sido mais lenta, mas isto é muito positivo, porque em termos de verão e mesmo de inverno, porque no inverno cobre-se, é positivo. E, portanto, aí também houve muita animação, porque também aquela música era colocada por DJs profissionais, não é? Isso dá um grande contributo também para a atração e permite aquelas coisas do baile no largo e coisas do género. Também estavam pessoas mais velhas, mas ali é a parte que os mais jovens gostam da festa. Claro. Por isso tinha que haver a festa para todos, não é? Para todas as Sim, idades. houve E a muito parte mais dos coisas. DJs, Estaríamos aqui o programa todo a descrever, embora genericamente o tempo esteja muito bom. Foram as maiores festas sempre em termos de número de dias, 8 sim, dias. 8 dias. Quanto aos conjuntos, há pessoas e grupos que gostam mais de uns, gostam mais de outros. Há outros que optariam mais por grupos mais nacionais. Não sei, é uma opção.
É uma opção. Geralmente, antes havia sempre uma grande noite com um grande concerto. E os outros concertos eram baratinhos, que é para não se gastar muito dinheiro. E esse concerto, geralmente, apostava-se num grande grupo nacional, dos melhores, ou o melhor mesmo do ano, ou um grande cantor nacional. Foi assim que vieram cá o Pedro Abrunhosa, o Rui Veloso, o Tony Carreira e esses também. todos. Portanto, é uma opção. O modelo agora é diferente. É mais concertos fortes. É lógico que as pessoas depois também podem optar. Agora, eu julgo que o custo das festas é que possivelmente não fica tão barato. Pois, isso, 8 dias de festas, né? Pronto, nós não sabemos a conta final, mas não deve ter sido barato, efetivamente. Mas pronto, o pessoal gostou, está As pessoas contente. gostam, é isso, as pessoas gostam. E é uma vez no ano, não é? Exato. Mas vai haver mais festas, vai haver. Agora, já no fim do mês, no Sanguinhedo, Sim, e tá certamente que em setembro vamos ter muita animação, porque é já tradicional, agora, em setembro, antes das aulas, antes do fim do mês de setembro, haver muita animação, corrida das cores, a festa da espuma, é o Agora à baile tem no largo. havido uns concertos também tem havido uns concertos Sim. que é, já não me estou a lembrar do nome, mas aquilo até, porque era tipo um concerto que houve há pouco tempo também, que teve cá a Ana Bacalhau, é? E depois acho que agora volta a ver em setembro, acho que era assim. Vamos uma coisa. aguardar pelo programa, ele deve estar também aí a vir. Pronto, mas Esperemos que não chova nessa altura. é isso, e as pessoas gostam de festa e pronto, e o verão está associado às festas. Não é, a vida não é só trabalho, também é animação. Isso. Só que o problema é quando é festa e trabalho, que foi o nosso caso, não é? Mas pronto. Sim, vocês tiveram. Há bocado acabou por dizer que andam 70 mil passos. Não, é uma 60, loucura, não é? 60 É muito quilómetros. quilómetro, é muito quilómetros. Somámos tudo e deu 60 km nos 8 dias Pois, de festa. é muito. Pronto, Foi mas um bom exercício semanal. é isso, é a dieta de verão, é as festas de São Bento. Agora, passando a outro assunto, tivemos então finalmente a reabertura da feira no local habitual. Os lugares foram então sorteados, não é? Para os Sim, houve um comerciantes. sorteio. Certamente, quando há estes sorteios, há alguma polémica, porque as pessoas querem sempre os melhores lugares, depois há pessoas que estão habituadas a um determinado lugar e acham que não podem sair de lá. E depois, nestes sorteios, o que é preciso é a presença de alguém de peso para que as pessoas tenham, vá lá, algum respeito, porque no sorteio as pessoas têm de estar a respeitar as decisões, não é? Pronto, Mas depois no dia... Mudou a feira, por isso também obrigatoriamente os sítios cá já não podiam ser os mesmos. Não, e houve alteração das áreas, houve outra organização, e depois é lógico que nestas situações foi preciso o reforço da PSP, não é? Pois. Pronto, Que nestes casos tem de ocorrer, penso com calma, com serenidade, para evitar outros problemas. Eu penso que com o tempo também vai haver adaptações. Uma das coisas mais importantes é que se respeite aquele novo pavimento, que é um dos grandes problemas que há nas feiras. Há uma certa tendência para esburacar os pavimentos. mas aquilo tem uns lugares para espetar os sítios, por isso Há umas regras. deduzimos Mas há que ninguém se sempre vai quem pôr a não furar o gosta de... alcatrão. Há regras, mas há sempre quem não gosta de regras. E esse é que é o problema. Pois. Eu sei bem o que isso é, porque eu já passei Não, por mas isso. realmente o piso está direitinho mesmo para as pessoas irem à feira, é muito melhor assim. Pessoas idosas de pouca Mas mobilidade. higiênica, se chover tem boa drenagem, de certeza absoluta. Tem falta de árvores. Possivelmente vai resolver-se o problema com o tempo. Certo que vão plantar mais árvores ou elas vão crescer. É de sombra ali também. Pois. E aquele parque tinha boa sombra. Pronto, a verdade é que aparentemente correu tudo na normalidade, tirando Sim. essa polémica e houve alguns É lógico que a feirantes feira, neste momento, é muito mais importante a ver como parque de estacionamento público gratuito do que provavelmente como feira. A feira está ali localizada, mas há uma tendência para se mudar o espírito das feiras e dos próprios mercados. E possivelmente no futuro vamos assistir a inovações. Como se sabe, que há uns anos foi tentado ser feito um novo projeto totalmente alternativo para o mercado e feira. Aliás, antes de 2013, tentámos mesmo pôr a concurso público ser feito um parque subterrâneo. E eu pulo a concurso. Na feira, Só que eram lá tantos no mesmo milhões, Sim. isto foi há uns 15, a 6, a 7 anos que eu disse, calma, porque a Câmara não vai aqui investir
num parque subterrâneo e depois vai entregar a um privado para explorar, porque a Câmara explorar parques subterrâneos não é propriamente a melhor solução. Mas um dia qualquer, possivelmente, nós vamos ver alterações na feira e no mercado, em grande. Aquela praça é enorme, aquela praça tem um valor fabuloso. Eu não acho que se deva construir em altura ali, mas acho que as oportunidades de ocupação têm de ser dadas outras. Possivelmente, no futuro, um grande parque subterrâneo, ao longo de toda a praça, que é possível, e possivelmente, ao nível da superfície, dar-lhe outro tipo de tratamentos. Ao nível de jardins, ao nível de ocupação, mesmo ao nível de desporto para jovens, portanto, mas agora isto é muito caro. Pois, Isso é muito caro e há várias alternativas de investimento, é uma questão de opções. É. Agora, falando mais uma vez do trânsito e do estacionamento, não é? Que também tem sido caótico, pronto, também tivemos as festas, também interferiu, a ponte esteve fechada, a ponte Pois, o grande problema foi o encerramento da ponte. Mas houve realmente várias queixas de ser um inferno atravessar a cidade e de entrar na cidade, principalmente quem vem da parte de Além Rio, na última semana. Sim, o problema todo que eu digo é que, como se sabe, a solução adotada para a ponte sobre o Rio Ave, na Avenida dos Plátanos, na minha opinião, foi uma má solução. Tiraram dos sentidos. Isso impede que o fluxo se faça em duas pontes nos dois sentidos. Ora, tendo nós Santo Tirso deste lado e o Além Rio e Famalicão do outro, há um trânsito muito grande. Basta ver de manhã, logo no pico da manhã, ali entre as 8 e as 9 da manhã, o número de carros que afluem. Se por acaso não houver alternativas, as pessoas têm grandes dificuldades. O que é que aconteceu? Como foi cortado o trânsito na ponte? Por causa do Arraial, perdeu-se uma ponte. Ou perdeu-se uma ponte, caiu tudo na outra, na Avenida Panorâmica. Por outro lado, a Rua da Indústria está em obras também. Agora mesmo. Foi todo o paralelo foi levantado ali de meio da Rua da Indústria para cima até ao... Desculpa. Não há problema. Desculpa, eu tenho mesmo de desligar. Vocês depois... Pronto, a percepção está resolvido. Estava eu a dizer, portanto, que a Rua da Indústria estava cortada, a outra rua ainda está em construção, portanto, havia só um canal, via panorâmica. Por outro lado, perdeu-se, na segunda-feira, grande parte do estacionamento na feira. Pois. Também não há os estacionamentos alternativos. Por acaso, ontem estava aberto aquele parque ao pé da Junta de Freguesia. Estava aberto. Tinha lá boa solução, pelo menos provisória, para resolver problemas. Ontem passei lá e vi ontem lá era dia de feira, de facto, é uma boa alternativa. Portanto, o trânsito é muito e depois as pessoas, claro, que fogem ao pagamento. Quem vai trabalhar 8 horas, não quer pagar as 8 horas... Pode estacionar atrás da Câmara, mas pagam a fortuna, pois, não é? Senão, realmente, se pagar 8 horas de estacionamento, mais vale ficar em casa e não trabalhar. Exatamente. Senão não compensa. Portanto, em Santo Tirso foi esse problema. Na Vila das Aves, há outro problema. Arrancaram, há uma semana e pouco atrás, com a Avenida 4 de Abril. E cortaram logo o troço entre a Rua 25 de Abril e a chamada rotunda do Centro de Saúde. O que é que se originou? Mais confusão no trânsito, porque a Rua João Bento Padilha, que estava para estar pronta no mês passado, foi dito publicamente. A Rua dos Bombeiros continua por acabar. Aliás, há falta de pessoal, eu compreendo, mesmo ao avançar com a Avenida 4 de Abril, com pouco pessoal, aquilo é lógico que não tem andamento. Eles agora não podem cortar o trânsito em frente à sede da Junta, que senão é que fica tudo entupido. Portanto, acho que é preciso ter cuidado quando se fazem obras muito próximas umas das outras, para não haver entupimentos gerais. Circular hoje na Vila das Aves, só para quem conhece muito bem a Vila das Aves. Eu conheço, lá vou pelas alternativas, for alguém de passagem, muitas pessoas, e depois as caixas, como as obras estão em curso, estão altas, são um perigo, que a gente pode bater com os carros, com as jantes, com os pneus, e, portanto... Penso que é preciso ter cuidado. Quando se lançam muitas obras, e há uma certa tendência para lançar obras em cima das eleições. E, de facto, essa tendência é a última. A maior parte delas vão começar e vão terminar daqui a 1 ano ou 2. Pois, realmente, Vila das Aves neste momento está toda virada para o Está, porque o bairro de Reis está também em obras. Também começou há 1 mês e meio ou pouco.
Por outro lado, estão a ser feitas aquelas repavimentações com microaglomerados para tapar alguns buracos e tudo isso. E é positiva, a aplicação de microaglomerados é positiva, mas ser feito tudo ao mesmo tempo, muito em cima do verão, muito em cima do mês de setembro, eu penso que tem de se ter cuidado. Como foi na minha rua, não é? Que começa a saltar aquela gravilha da estrada. Aí Eu, por aplicaram acaso, passei a aglomerados. semana passada na rua de Luvazinho e está assim também. É a rua onde mora a minha família. Portanto, Eu, por acaso, passei lá, penso que foi a semana passada. E eu só pedrinhas a saltar para os carros, não é? Não, o problema todo é como há muito calor, o microaglomerado não consolida e depois fica a gravilha ou as depois, como a areias. estrada abre quase logo, os carros passam e acaba por... Atiram tudo para o lado e sujam as paredes e pronto. Olha. Sim, é isso, e estragam os carros. Por exemplo, em minha casa tenho os portões todos picados de saltar as pedras da estrada, estragam os portões todos e pronto, se calhar não era má ideia deixar de fazer isso no verão, só por causa disso. Olha isto tem a ver mais com a mobilidade. Eu falei da cidade de Santo Tirso e da temos Vila também das aqui Aves. a Rua das Rás, também já está quase a ficar, a nova rotunda ali da Cristininha. Sim, mas a obra tem andado também começou há mais de um ano, fez agora um ano. Lentamente, não, foram obras que... A obra da Juba de Padilha também está a demorar um ano. A obra da Rás também já está começou a demorar o ano passado, no início do verão. Exato, pronto. Há sim umas coisas que não andam, mas isto é tudo fruto, por um lado, da falta de empreiteiros, por outro lado, da falta de trabalhadores. Pois. Porque os empreiteiros aceitam as adjudicações e depois não têm capacidade de resposta, porque não tem pessoal. Pois, mas havia de haver um prazo, não seriam penalizados, não é? Que assim, e há, nos cadernos de encargos estão previstos prazos e penalidades. Pois, não é? Porque assim andavam mais rápido. É claro. Agora, vamos ao nosso habitual espaço das eleições autárquicas. Já temos mais novidades, já tivemos mais apresentações. Temos então aqui novidades em Santo Tirso. Já temos também o candidato do Bloco de Esquerda à União de Freguesias, que é o Rui Tavares, do Bloco de Esquerda. E temos também... Rui Tavares onde? Em Santo Tirso. Em Santo Tirso. Santo E há um candidato à Vila das Aves. E temos o candidato à Vila das Aves, que é o Diogo Barros, também pelo Bloco de Esquerda. Por isso, a nível de juntas de freguesia, nomes novos são esses, daquilo que já tínhamos falado. Depois tivemos apresentações já também do PSD, de Vilarinho, de Além Rio, já tinha havido a do Santo Tomé de Negrelos. Sim, sim. Depois... Houve as apresentações no Monte da Torre do PSD, da União de Freguesias de Além Rio. Também houve a apresentação do Carlos Pacheco em Vila Nova do Campo. Ai, também, pois é. Houve a apresentação do Rui Almeida em Negrelos, Santo Tomé de Negrelos. Dizem-me que foi a mais participada de todas. E a apresentação em Vilarinho do Mário Ferreira. Também esteve muita gente. Isto for, o PST, nesse aspecto, já vai à frente. Já apresentou o candidato à Câmara, apresentou o candidato à Assembleia Municipal, portanto, o Ricardo Pereira e o Rui Batista, e apresentou também o mandatário, o João Abreu. Portanto, já está em andamento. Esta semana prevê-se duas grandes apresentações políticas com impacto no Conselho, até pela expectativa. Por um lado, na próxima sexta-feira, às 6h30, no Parque de Gião, Alberto Costa, atual Presidente da Câmara, vai apresentar a sua recandidatura. É às 6h30, há expectativa, porque é o Presidente de Câmara, certamente que ele quererá fazer daquilo um momento único. Penso que ele vai só fazer a sua apresentação. A dos Presidentes de Junta já foi anunciada, mas ainda não houve apresentação de Presidente de Junta. Penso que em relação aos órgãos, Câmara e Assembleia, mais novidade nenhuma vai haver nesta sexta-feira. Pois, lá está a Assembleia, também o nome já foi... O Presidente, mas faltam os elementos todos, que são muitos. É. Não, acho que são 29, acho mas eu. costuma depois haver mais para a frente outra apresentação aí, normalmente... O problema começa a aproximar-se o mês de agosto e eu começo a estranhar como é que muitas das apresentações vão transitar para o mês de agosto. Porque no mês de agosto é um mês em que as pessoas estão mais de férias, as empresas fecham e, portanto, as pessoas abandonam algumas ou muitas Santo Tirso e, portanto, não sei, mas isso é uma opção. Por outro lado, à noite... Talvez cá também por causa das eleições legislativas atrasou tudo, digo eu, não sei. Sim, mas penso que estão a deixar arrastar. Por exemplo, o PSD já optou por antecipar. Pois. Agora, também vai haver a apresentação
do candidato, porque ele já foi presidente da Junta novamente à Vila das Aves, que é a novidade da Vila das Aves, que é candidato do PSD, o Carlos Valente. É sexta-feira. Que parece que, segundo reza a história, porque está escrito por aí já, vai apresentar os elementos todos da lista. Portanto, é diferente. E vai fazê-lo no Centro Cultural. Eu penso que aí a opção foi por razões históricas, porque ele também está ligado à inauguração do Centro Cultural, de que se comemorou agora o 20º aniversário há dias. Já podemos falar disso. Portanto, são dois momentos muito importantes. Em termos políticos, vamos ter, de facto, novidades, espero eu. Pois. Entretanto, também já tivemos a data oficial das eleições, que será 12 de outubro também. Sim, atrasou quase 15 dias, o que vai prolongar a animação e a campanha. A campanha já vai decorrer quase toda em outubro, a pré-campanha vai decorrer antes, não é? Mas vão ser momentos de animação, portanto. Costumava ser no final de setembro, início de outubro, agora passou para meados. Quanto às apresentações de juntas, e porque tive conhecimento disso, além de Vila das Aves, a Junta de Freguesia de Vila das Aves, segundo me dizem, vai fazer a sua apresentação, o candidato, também recandidato, o Joaquim Faria, em 28 de julho, portanto, é natural, um apresenta numa semana e o outro apresenta a seguir. A Rebordões é no dia 29 de julho, João Carneiro. A Lamelas, Guimarães, estou a falar de apresentações do PS, a 30 de julho, o Pedro Oliveira, que é membro do atual Executivo. A Negrelos, Joana Correia vai fazer a sua apresentação em 1 de agosto, cá está, a entrar em agosto. No dia 2 de agosto, no Parque de Roriz, o Domingos, que é atual membro da Junta, vai apresentar a sua candidatura no Parque de Roriz. Monte Córdoba, que é independente, a sua apresentação será no dia 3 de agosto. O Márcio Pinho, que é recandidato à Arguenga, apresenta a candidatura no dia 4. A Paula Sousa, que é nova candidata do PS em Vilarinho, vai apresentar a sua candidatura em 6 de agosto. Entrar por dentro, não é? Pois. No dia 7 de agosto, o António Manuel vai apresentar a sua candidatura à Carreira e Refogos. No dia 8, o Armando Carvalho, que é o novo candidato à Junta de Vila Nova do Campo, apresenta, portanto, a sua candidatura no Largo em frente à Junta. A Agrela também vai apresentar a sua candidatura independente no dia 10 de agosto. O Delfim Ferreira de Além Rio vai apresentar a sua candidatura no dia 14 de agosto e dizem-me que Santice Freguesia apresentará a sua candidatura em 15 de agosto, dia da Assunção. Não sei se será o dia mais apropriado, até porque as pessoas se concentram todas muito no Monte Nossa Senhora da Assunção, mas é dia feriado, é um dia também aberto. Portanto, e novidades para já são estas, a não ser que haja alterações. Em primeira mão, então, porque essa informação ainda não é pública. Exato. Por isso é que eu estou a dar aqui, aliás, uma das curiosidades que nós aqui temos é que geralmente divulgamos muitas coisas por antecipação. Pois, realmente, agora estava a dar as datas todas seguidinhas e eu estava-me a lembrar que em 2021 também foi assim, apresentaram os candidatos todos. Sim. Cai tudo muito em agosto, penso que tem a ver com a data de entrega das listas, com a reunião da Comissão Política Conselhia para denominar quem são os eleitos para a Câmara e para a Assembleia Municipal, o que deve acontecer lá para o final de julho, início de agosto. Isto tem de haver, há uma estratégia política que é desenhada por quem a dirige e, portanto, sabem melhor do que nós o que é que querem e quais os objetivos que pretendem. Pronto, em relação às eleições, ficámos por aqui hoje. Ainda vamos ter mais um programa no final deste mês. Certamente ainda vamos ter mais novidades. Depois parámos o agosto e retomamos em setembro. Também depois já fazemos o balanço de tudo o que aconteceu em agosto. Agora, por fim, vamos aqui dar os parabéns também a algumas associações que fizeram anos. Há bocado referi, e se quiseres começar por aí... Do Centro Cultural Vila das Aves, não é? Exato. Dia 3 de julho, fez 20 anos. Foi o 20º aniversário do Centro Cultural de Vila das Aves. Eu não gosto muito de mudar o nome às coisas, e portanto, sempre para mim será o Centro Cultural de Vila das Aves.
Mas já não é assim? Acrescentaram, não. No tempo do Eu também antecessor conheço como Centro Cultural de Vila foi das Aves. acrescentado Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. Não é preciso referir isto, porque toda a gente sabe que Vila das Aves é do Concelho de Santo Tirso. Mas pronto, entenderam. Como mudaram outras coisas, mudaram em um parque de nome que estava batizado inicialmente e de um momento para o outro decidiram mudá-lo, quando o nome do parque era o nome do lugar e da freguesia. Pronto. Mas decidiram. Também, São opções. agora, por falar em Vila das Aves, também esquecemos de um pormenor importante de comentar aqui, que foi também inaugurada, por falar agora em inaugurações, lembrei-me, a ampliação do cemitério de Vila das Aves, também que já era uma coisa necessária. Sim, foi uma obra que eu não referi, mas que foi uma obra boa, porque é uma nova fase, parece que construíram mais 128 lugares de campas. É uma obra no prolongamento de um projeto que mandei fazer e depois da aquisição de terrenos que foi feita através de acordo com a família Araújo em Vila das Aves, e aquilo que eu estranhei é que esteve lá o Sr. Presidente da Câmara, e muito bem, esteve lá o Sr. Pároco, Padre José Carlos Sá, e estiveram lá muito poucas pessoas. De Santice tiveram 5 ou 6, depois teve mais meia dúzia de pessoas. E eu estranho que uma obra tão importante, o valor não é muito elevado, foram 300 mil euros, mas não é pelo valor, é pela importância. Mas é importante, porque realmente os cemitérios lá estão lotados, não é? O Presidente da Câmara, a presença do Presidente da Câmara, a presença do seu Padre, honraram tal inauguração. Eu não sei o que é que aconteceu, não percebo. Se calhar foi por causa do calor, estava muito calor. Certo, mas até tinham as coberturas para as pessoas. E às tantas contaram apenas que os mortos também assistiram ali à inauguração e pronto, fez número. Não. O problema é que eu acho, pronto, foi inaugurado, é positivo, penso que a Vila das Aves devia reconhecer isso publicamente e deve reconhecê-lo, porque é um equipamento importantíssimo. É. E tendo em conta que aquele novo cemitério também já estava praticamente, se não está cheio, está praticamente cheio, não é? E o outro, o antigo, também já não cabe lá mais ninguém. A menos que sejam já campas de família, não é? Que as pessoas coloquem em cima. Pronto, depois, continuados os nossos aniversários, tínhamos esquecido dessa parte importante, por isso que eu voltei atrás. Tivemos também os Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, também fizeram 48 anos no dia 2 de julho. Uma corporação muito importante no nosso Conselho. A última, mas muito importante, principalmente para a zona nascente do Conselho. Depois tivemos também a Misericórdia Santo Tirso, que fez 140 anos no dia 3 de julho. Também. Depois o Centro Recreativo e Popular da Juventude de Água Longa, que fez meio século de vida, 50 anos, no dia 4 de julho. E que este ano já teve a prendinha, foi o novo relevado. Exato. Lá no complexo. Depois também se comemorou os 40 anos de elevação à cidade de Santo Tirso no dia 8 de julho, também. Uma data importantíssima. Eu lembro perfeitamente do dia em que, em 8 de julho de 1985, que foi votada na Assembleia da República a elevação de Santo Tirso à cidade. Depois temos hoje, que fazem anos, os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, 147 anos. Meus parabéns também, como para os outros anteriores todos. E temos o Grupo Folclórico Infantil e Juvenil da Ermida, que também completa hoje 36 anos. Tradição cultural, etnográfica, muito importante. Pronto, ficámos por aqui também nos aniversários. Acho que não me esqueci de ninguém, se esqueci e peço desculpa, porque às vezes escapa-nos alguns pormenores, mas em princípio acho que estamos a par de tudo. Por isso, regressamos então daqui por 15 dias, que ainda é o mês de julho, para fazer então mais aqui um balanço tanto da atividade política como também da vida da cidade. E até lá, boa tarde. Boa tarde.